João Batista prepara o caminho. Mateus 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão iam até ele. Quando confessavam seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. No entanto, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem frutos que mostrem arrependimento. Não pensem dizer a vocês mesmos: temos Abraão como pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e todo aquele que não der bom fruto será cortado e lançado no fogo. Eu os batizo com água por causa do arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de levar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por este texto lido, agradecer ao Senhor pelo Senhor ter chamado Mateus, convocado para o ministério e dado a inspiração a ele de escrever este texto verídico, verdadeiro, que o Senhor nos deu possibilidade de lermos, entendê-lo, crer nele e com a tua graça vivê-lo. Quero agradecer este momento por essa semana, pedir ao Senhor que abençoe os teus filhos e cuide dos teus filhos que estão participando conosco deste devocional. Que este devocional chegue ao número de pessoas que é a sua vontade, chega nos ouvidos, na mente e no coração de pessoas que é a sua vontade que ele chegue. Peço ao Senhor que o Senhor conduza as nossas vidas, que o Senhor endireite os nossos caminhos, que o Senhor nos leve a dar frutos de arrependimento. Não somente a mim, mas todo o meu lar, toda a tua igreja e todos aqueles que creem no Senhor e que crerão no Senhor por meio destes vídeos. Oro ao Senhor agradecido, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, muito bom dia, graça e paz. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua caminhada. Não se esqueça de curtir o nosso material. É de muita importância para nós que você participe conosco com seu like, com a sua mensagem e assim por diante. Nós estaremos tratando hoje no nosso devocional o início do capítulo 3 de Mateus, onde vai falar de João Batista, o início ministerial de João Batista, é relatado aqui por Mateus. João Batista é o ponto de separação entre a velha aliança e a nova aliança. Ele é o último profeta apresentado no Novo Testamento e o precursor de Jesus Cristo, no qual já foi assim em Lucas, em Lucas é mencionado isso, que a mãe dele era estéril e ela não podia dar filhos, e ela foi contemplada pelo Senhor com a possibilidade de ter um filho, ela e Zacarias, e ela já de idade avançada, um milagre, e eles disseram: olha, ele vai ser o precursor do Messias, ele vai anunciar a vinda do Messias, ele será um nazireu, ele será um profeta. Ele vinha da família sacerdotal, o pai dele era sacerdote, e assim aconteceu. E ele está aqui, cumprindo isso. O local de João Batista era no Rio Jordão, uma região mais assim afastada da metrópole, e as pessoas que ficavam sabendo de João iam para lá para ser batizadas,
mas o batismo ele vinha após um arrependimento. Então o batismo de João ele tinha uma figura principal: arrependa dos seus pecados e seja batizado publicamente. Não tinha, assim, nós não conhecemos o interior das pessoas, não entendemos, não conseguimos medir a motivação de cada um, mas aqueles que passavam pelas águas, geralmente, ou a maioria, eles estavam realmente arrependidos, porque eles entendiam que estava ali um profeta de Deus. E se eles, de alguma forma, estivessem agindo com mentiras ou apenas uma forma de ganhar prestígio, batizar para se mostrar, eles tinham medo de Deus usar o profeta para puni-los. Geralmente era assim. Então, João Batista era muito respeitado até por Herodes. João Batista era aquele que foi falado por Isaías, que viria a voz do que clamaria no deserto. As roupas dele eram roupas feitas de couro, né? Feitas de pele de camelo. A alimentação dele era muito restrita àquilo que havia na região que ele ficava, e que fala de mel silvestre e gafanhotos. Então ele comia fibra, ele comia as qualidades que vinham do mel, ele tinha uma dieta balanceada, vamos dizer assim. E ele vem e fala, olha, arrependam porque aquele que vai separar o trigo da palha, ele está vindo. E quando ele vir, ele vai juntar o seu trigo, jogar a palha no fogo que não se apaga. Ele tem poder para isso. Eu estou anunciando para vocês. Então, meus irmãos, olhando para esse texto, nós podemos tirar algumas verdades aqui para nós, né? A primeira é que nós devemos sempre fazer as coisas do Senhor com motivação correta. Batizem quando você tiver consciência dos seus pecados e tem certeza de que você não quer mais esses pecados. Arrependa-se publicamente desses pecados e batize. Não batize apenas para fazer número. Isso não vai adiantar nada. Você será contado ainda como palha. Quer ser contada como trigo? Arrependa-se. Arrependa-se e seja batizado no nome santo de Jesus Cristo. Outra coisa, olhando para a vida de João Batista, ele teve uma vida muito limitada para cumprir um projeto do Senhor, um chamado do Senhor. Às vezes Deus nos chama para certos chamados, para certos ministérios que vão ser limitados em muita coisa. Ele era limitado ao que vestir, limitado ao que comer, limitado àquela região para fazer aquela obra naquele momento. E muitas vezes isso acontece conosco também, nós temos que aceitar, porque é o melhor de Deus para nós. E em terceiro lugar, nós estamos aqui como João Batistas, anunciando Jesus Cristo que nos salvou, anunciando Jesus Cristo que nos transformou, e jamais deixando de falar para as pessoas que Jesus Cristo vai voltar com essa pá na mão, separando o trigo da palha. Que Deus te abençoe, você tenha um dia abençoado, no nome santo de Jesus Cristo. Um abraço fraterno para todos vocês e fiquem com Deus.